Rosa Dias nunca imaginou ser notada pelo imponente Miguel da Lua, um dos homens mais poderosos da cidade. No meio de um evento luxuoso, ele a tomou nos braços e a beijou diante de todos, sem saber que, agora, com todos os olhares voltados para eles, Miguel terá que enfrentar seu orgulho. Se você gosta de histórias lindas de amor e superação, deixe nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo. Eu quero muito saber. Agora, aproveite essa linda história. Rosa Dias equilibrava 3 pratos de comida quente enquanto navegava entre as mesas lotadas do restaurante Sabores da Esquina, quando aconteceu o impensável. Tropeçou no próprio pé e despejou molho de tomate na camisa branca impecável do homem mais elegante que já havia visto na vida. O silêncio tomou conta do estabelecimento. Rosa sentiu suas bochechas queimarem de vergonha enquanto observava a mancha vermelha se espalhando pela roupa cara do desconhecido. Ele era alto, tinha cabelos castanhos perfeitamente penteados e uma expressão que oscilava entre surpresa e irritação. Eu sinto muito. Por favor, me perdoe. Rosa gaguejou, pegando guardanapos desesperadamente para tentar limpar a bagunça que havia feito. Posso pagar a lavanderia ou comprar uma camisa nova? O homem a fitou por um momento que pareceu eterno. Seus olhos verdes analisaram o rosto dela com uma intensidade que a fez engolir em seco. Havia algo familiar naquele olhar, mas Rosa não conseguia identificar o quê. Não se preocupe, disse ele finalmente, sua voz grave e controlada. Foi apenas um acidente. Miguel da Lua, embora Rosa não soubesse ainda quem ele era, observou a garçonete à sua frente. Ela tinha cerca de 23 anos, cabelos castanhos soltos nos ombros e olhos amendoados que brilhavam com lágrimas de constrangimento. Havia algo nela que o incomodava, uma sensação estranha de reconhecimento que ele preferiu ignorar. Deixe-me pelo menos pagar pela lavanderia, insistiu Rosa, mexendo nervosamente no avental. Trabalho aqui e posso descontar do meu salário. Miguel quase sorriu diante da determinação dela, mas se conteve. Não é necessário. Tenho outras camisas. Claro que tem, Rosa murmurou, mas para si mesma. Um homem como aquele, com aquele porte e elegância, certamente não se preocuparia com uma simples camisa manchada. O proprietário do restaurante, Senhor Benedito, se aproximou com passos apressados. Senhor, 1000 perdões. A Rosa é uma ótima funcionária, mas às vezes... Ele lançou um olhar repreensivo para a garçonete. Está tudo bem, Miguel respondeu, ainda observando Rosa. Acidentes acontecem. Rosa baixou a cabeça, mortificada. Vou buscar panos úmidos para limpar o chão, disse ela se afastando rapidamente. Miguel a observou partir, notando como ela mancava levemente da perna direita. Aquele detalhe despertou uma memória vaga, mas ele a afastou da mente. Tinha coisas mais importantes para se preocupar do que uma garçonete desajeitada. Na cozinha, Rosa se apoiou na pia e respirou fundo. Que vergonha! Suspirou para Carmen, a cozinheira. Quem era aquele gatão? Carmen perguntou espiando pela porta. Nunca vi ele por aqui. Não faço ideia, mas deve ser alguém importante. Você viu a roupa dele? Parecia saída de uma revista. Carmen riu. E você conseguiu manchar logo ele. Rosa, só você mesmo. Rosa fez uma careta. Obrigada por me animar. Quando voltou ao salão com panos para limpar, o homem misterioso já havia partido. Rosa suspirou aliviada. E por algum motivo que não conseguia explicar, também um pouco desapontada. O resto do dia passou em um borrão de pedidos, pratos e conversas sobre o incidente da camisa. Rosa tentou esquecer o episódio, mas algo na expressão daquele homem continuava a incomodá-la. Havia frieza em seus olhos, mas também uma tristeza escondida que ela reconhecia bem. Naquela noite, enquanto caminhava para casa em seu apartamento simples, Rosa não podia imaginar que havia acabado de reencontrar o homem que mudara sua vida para sempre, e que ele não a havia reconhecido nem por um segundo. Miguel da Lua chegou em seu escritório e jogou a camisa manchada no lixo sem cerimônia. Sua secretária, Andréia, ergueu uma sobrancelha curiosa. Almoço complicado? Ela perguntou. Apenas uma garçonete desastrada. Miguel respondeu, dirigindo-se para o armário onde guardava roupas extras. Nada demais. Mas enquanto trocava de camisa, não conseguiu parar de pensar nos olhos amendoados da garçonete e na sensação estranha de que já a conhecia de algum lugar. Balançou a cabeça irritado consigo mesmo.
Ele tinha uma empresa para dirigir e não tempo para pensar em desconhecidas. Rosa, por sua vez, chegou em casa e contou tudo para sua melhor amiga, Júlia, por telefone. Ele era realmente bonito assim ou você está exagerando? Júlia perguntou divertida. Ju, eu nunca vi um homem tão elegante na minha vida, mas também nunca vi alguém tão distante, como se olhasse para mim e não me visse de verdade. Talvez ele estivesse apenas constrangido. Rosa suspirou. Não sei. Havia algo mais. Como se... Ela pausou, tentando encontrar as palavras certas. Como se ele me julgasse antes mesmo de me conhecer. Você está pensando demais, Rosa. Foi só um acidente com molho de tomate. Não o fim do mundo. Mas Rosa não conseguiu esquecer facilmente. Algo naquele encontro a perturbava profundamente, como se o destino tivesse acabado de pregar uma peça elaborada em ambos. Na manhã seguinte, Rosa chegou ao trabalho determinada a esquecer o incidente do dia anterior. Amarrou o avental com força extra e se prometeu que seria o dia mais eficiente de sua carreira como garçonete. Bom dia, Rosa. Senhor Benedito a cumprimentou com um sorriso. Temos um grande evento hoje à noite, um jantar de negócios importante. Preciso que você esteja no seu melhor. Rosa assentiu com determinação. Pode contar comigo, Senhor Benedito. Nenhum acidente hoje. Ela não sabia que o universo estava preparando o maior acidente de sua vida. Um acidente que mudaria tudo para sempre. Os sabores da esquina estava irreconhecível. Toalhas de linho branco cobriam as mesas. Velas criavam uma atmosfera romântica. E Rosa nunca havia visto o restaurante tão elegante. Ela ajustou seu uniforme preto, o mais formal que possuía, e conferiu sua aparência no espelho do banheiro pela 5ª vez. Você está linda, Carmen disse, aparecendo atrás dela. Pare de se preocupar tanto. É que nunca servi em um evento assim, Rosa confessou. E depois do que aconteceu ontem? Ontem foi ontem. Hoje é um novo dia. Rosa respirou fundo e assentiu. Tinha razão. Era uma nova oportunidade. Os convidados começaram a chegar às 7 da noite. Rosa observou fascinada como homens de terno e mulheres de vestidos caros preenchiam o pequeno restaurante, transformando-o em algo saído de um filme. Ela serviu canapés e cumprimentou os convidados com seu melhor sorriso, sentindo-se mais confiante a cada minuto que passava. Até que ele chegou. Miguel da Lua entrou no restaurante como se fosse o dono do lugar. Vestia um terno escuro que realçava sua altura e porte imponente. Rosa sentiu seu coração acelerar e quase derrubou a bandeja de champanhe que carregava. Não pode ser, murmurou ela, se escondendo atrás de uma coluna. Mas era ele. O homem da camisa manchada estava ali, cumprimentando outros convidados como se os conhecesse há anos. Rosa percebeu que ele não era apenas um cliente qualquer. Ele parecia ser uma das pessoas mais importantes do evento. Rosa, Senhor Benedito, acenou para ela. Venha aqui, preciso apresentá-la a alguém. Rosa se aproximou com pernas bambas, rezando para que Miguel não a reconhecesse, ou pior, para que ele não contasse sobre o incidente do dia anterior. Esta é Rosa, uma das nossas melhores funcionárias, Senhor Benedito disse, sorrindo para um grupo de homens elegantes. Rosa, estes são alguns dos empresários mais importantes da cidade. Miguel estava de costas, conversando com outro homem, mas Rosa podia sentir sua presença como se fosse um campo magnético. Ela forçou um sorriso e cumprimentou os outros homens educadamente. É um prazer conhecê-los, disse ela, sua voz saindo mais aguda que o normal. Foi quando Miguel se virou. O reconhecimento foi instantâneo do lado dela, mas Miguel apenas franziu levemente a testa, como se tentasse se lembrar de onde a conhecia. Boa noite, ele disse formalmente, estendendo a mão. Rosa hesitou por um segundo antes de apertar sua mão. O toque foi elétrico, e ela teve certeza de que ele também sentiu. Boa noite, senhor, ela respondeu, tentando soar profissional. Miguel a estudou por um momento mais longo que o necessário. Nos conhecemos de algum lugar? Não acredito que nos conhecemos. Rosa mentiu, suas bochechas corando. Miguel da Lua. Ele se apresentou, ainda segurando sua mão. Rosa Dias. Ela respondeu, finalmente puxando a mão de volta. Senhor Benedito sorriu. Miguel é um dos nossos investidores mais importantes. Ele que sugeriu este evento aqui no restaurante. Rosa sentiu o chão se abrir sob seus pés. Miguel da Lua. Ela conhecia esse nome. Era dono de uma das maiores empresas da cidade, sempre nas páginas sociais dos jornais. E ela havia derramado molho de tomate nele.
Com licença, ela murmurou, se afastando rapidamente. Miguel a observou partir, aquela sensação estranha de reconhecimento voltando com força total. Havia algo na maneira como ela mancava levemente, na forma como suas bochechas coravam quando estava nervosa. Ela parece familiar, Miguel disse para Sr. Benedito. Rosa trabalha aqui há 2 anos. É uma menina esforçada, embora às vezes um pouco desastrada. O homem mais velho riu. Ontem mesmo ela derrubou molho em um cliente. Miguel engoliu em seco. Então, era ela mesmo. Durante o jantar, Rosa fez seu melhor para evitar a mesa onde Miguel estava sentado, mas era impossível não notar como ele a observava. Cada vez que ela passava por perto, sentia seus olhos verdes a seguindo. Por que aquele homem fica te encarando? Carmen sussurrou quando Rosa passou pela cozinha. É uma longa história. Rosa suspirou. E eu não quero falar sobre isso. No meio da noite, enquanto Rosa servia sobremesas, aconteceu o inevitável. Ela estava passando ao lado da mesa de Miguel, quando alguém esbarrou nela por trás. Rosa perdeu o equilíbrio e, por um reflexo desesperado, se segurou no primeiro apoio que encontrou. Que aconteceu de ser o ombro de Miguel. O prato de torta de chocolate voou pelos ares e aterrissou diretamente no colo dele. O silêncio tomou conta do restaurante novamente. Rosa fechou os olhos, desejando que a terra a engolisse. Eu não acredito, ela gemeu. Isso não pode estar acontecendo de novo. Miguel olhou para o chocolate derretido em sua calça cara e então para Rosa, que parecia prestes a chorar. E então, surpreendentemente, ele começou a rir. Não foi uma risada educada ou forçada. Foi uma gargalhada genuína que ecoou pelo restaurante e fez todos os convidados relaxarem. 2 vezes em 2 dias, ele disse, ainda rindo. Isso deve ser algum tipo de recorde. Rosa o fitou, boquiaberta. O senhor não está bravo? Bravo. Miguel se levantou, limpando as mãos em um guardanapo. Estou começando a achar que isso é algum tipo de sinal do universo. Os outros convidados riram, e Rosa sentiu um pouco da tensão deixar seus ombros, mas ainda estava mortificada. Eu posso pagar pela lavanderia, senhor da lua, ela ofereceu. Miguel, ele corrigiu, e não se preocupe com isso, mas talvez devêssemos conversar. Parece que temos uma tendência a nos encontrar em situações pegajosas. Rosa não sabia se ria ou chorava. Eu juro que não sou sempre assim desastrada. Tenho certeza de que não é, Miguel disse. E havia algo gentil em sua voz que ela não esperava. Mas talvez seja melhor conversarmos longe de pratos e comida. Rosa assentiu, ainda sem acreditar que ele não estava furioso. Miguel se desculpou com os outros convidados e seguiu Rosa até uma área mais reservada do restaurante. Ela estava claramente nervosa, mexendo nas mãos e evitando olhar diretamente para ele. Então, Miguel começou, encostando-se na parede. Rosa Dias, senhor da lua... Digo, Miguel, ela corrigiu rapidamente. Você tem certeza de que não nos conhecemos? Ele perguntou novamente, estudando seu rosto. Há algo em você que me parece muito familiar. Rosa sentiu seu coração acelerar. Como poderia explicar que eles se conheceram anos atrás, em circunstâncias muito diferentes? Como poderia contar que ele a havia rejeitado de uma forma tão cruel que ela mudara de cidade para esquecer? Talvez tenhamos nos esbarrado por aí, ela disse vagamente. A cidade não é tão grande. Miguel assentiu lentamente, mas não parecia convencido. Há quanto tempo trabalha aqui? 2 anos, Rosa respondeu, relaxando um pouco. Falar sobre trabalho era mais seguro. E antes disso? Rosa hesitou. Morava em outra cidade. Vim para cá procurando um novo começo. Havia algo na maneira como ela disse isso que fez Miguel prestar mais atenção. Que cidade? Interior. Você não conheceria, ela disse rapidamente. Miguel ia fazer outra pergunta quando o Sr. Benedito apareceu. Miguel, desculpe interromper, mas os outros investidores querem falar com você, ele disse. Miguel assentiu, mas manteve os olhos em Rosa. Claro, Rosa, foi interessante conversar com você. Igualmente, ela respondeu, tentando soar casual. Enquanto Miguel se afastava, Rosa suspirou aliviada. Talvez pudesse sair dessa sem ele descobrir quem ela realmente era, mas o destino tinha outros planos. No final da noite, enquanto Rosa limpava as mesas, encontrou algo que fez seu sangue gelar. A carteira de Miguel havia caído debaixo de uma das cadeiras. Ela a pegou, debatendo-se internamente.
Poderia simplesmente dar para Senhor Benedito, entregar no dia seguinte. Ou poderia ser uma pessoa decente e devolver pessoalmente. Rosa olhou para o cartão de visitas que estava visível na carteira. Miguel da Lua, diretor executivo. E no canto inferior, um endereço que ela conhecia muito bem. Era o mesmo prédio onde ela havia trabalhado 5 anos atrás, como estagiária em uma pequena empresa de contabilidade no térreo. O mesmo prédio onde conheceu Miguel pela primeira vez. O mesmo prédio onde ele a havia humilhado publicamente e quebrado seu coração. As mãos de Rosa tremeram enquanto guardava a carteira na bolsa. Talvez fosse hora de Miguel da Lua relembrar exatamente quem era Rosa Dias. Rosa passou a noite inteira olhando para a carteira de Miguel em cima da mesinha de cabeceira. Cada vez que fechava os olhos, as memórias dolorosas voltavam com força total. 5 anos atrás. Rosa tinha 18 anos e trabalhava como estagiária na empresa de contabilidade do térreo do prédio comercial. Era seu primeiro emprego sério e ela estava determinada a impressionar. Todos os dias, subia ao último andar para entregar relatórios financeiros para várias empresas, incluindo a então pequena empresa de Miguel. Ela se apaixonou por ele no primeiro olhar. Miguel tinha 28 anos, acabara de herdar os negócios da família e estava começando a expandir. Era inteligente, ambicioso e, aos olhos dela, perfeito. Durante meses, Rosa criou desculpas para aparecer no escritório dele. Levava cafés extras, oferecia ajuda com planilhas e sempre tinha um sorriso brilhante quando o via. Miguel era educado, mas distante, o que ela interpretou como timidez. A paixão de Rosa cresceu até se tornar algo quase doentio. Ela sonhava acordada com eles juntos. Imaginava como seria se ele a notasse como mulher, não apenas como a estagiária. E então, em uma fatídica sexta-feira, Rosa decidiu se declarar. Ela havia comprado um vestido novo com o pouco dinheiro que tinha e esperou Miguel sair para o almoço. Quando o interceptou no elevador, seu coração batia tão forte que ela mal conseguia respirar. "Miguel", ela havia dito, as mãos tremendo. "Posso falar com você?" "Claro, Rosa." "O que é?" Ela respirou fundo e despejou tudo. Como se sentia por ele, como passava noites acordada pensando nele, como acreditava que poderiam ser felizes juntos. A expressão no rosto de Miguel mudou gradualmente da surpresa para o desconforto e, finalmente, para algo que ela nunca esqueceria, pena misturada com nojo. "Rosa", ele havia dito, sua voz fria como gelo, "você é uma criança, uma estagiária que mal sabe como a vida funciona. Acha mesmo que eu, um homem de negócio sério, me interessaria por alguém como você?" As palavras dela foram como facadas. "Mas eu pensei..." "Você pensou errado", Miguel interrompeu brutalmente. "Olhe para si mesma. Olhe onde trabalha, como se veste, quem você é. E agora olhe para mim. Você realmente achou que havia alguma possibilidade?" Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa, mas ele não parou. "Além disso", Miguel continuou, com crueldade desnecessária, "você manca. Seria constrangedor aparecer em eventos sociais com alguém defeituosa." Rosa sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Sua pequena deficiência na perna direita, resultado de um acidente na infância, sempre fora motivo de insegurança, mas nunca alguém a havia usado contra ela de forma tão cruel. Eu sinto muito", ela sussurrou, as lágrimas agora caindo livremente. "Espero que isso sirva de lição", Miguel disse, saindo do elevador. "Pessoas como nós não ficamos com pessoas como você." Rosa passou o resto daquele dia chorando no banheiro da empresa. Na semana seguinte, pediu demissão. 1 mês depois, mudou-se para outra cidade, determinada a esquecer Miguel da Lua e a humilhação que ele lhe causou. Presente. Rosa secou as lágrimas que não percebeu que estavam caindo. 5 anos haviam se passado, mas a dor ainda era tão intensa quanto naquele dia no elevador. A diferença era que agora ela não era mais a garotinha ingênua de 18 anos. Trabalhara duro, se sustentara sozinha e se tornara uma mulher independente. Ainda era tímida, ainda mancava levemente, mas havia encontrado força em suas próprias qualidades, e Miguel claramente não a reconhecia. O telefone tocou, interrompendo seus pensamentos. "Rosa?" Era a voz de Júlia. "Você está bem? Parece que esteve chorando." "Estou... É complicado. Quer conversar?" Rosa olhou novamente para a carteira.
Ju, lembra que eu te contei sobre o homem que me machucou anos atrás? O motivo pelo qual me mudei para cá? Claro, aquele idiota que te rejeitou. Por quê? Ele é o homem que eu encontrei ontem no restaurante. Silêncio do outro lado da linha. Então, Rosa, você tem certeza? Absoluta. Ele não me reconheceu, mas eu nunca esqueceria aquele rosto. Ou aquela voz cruel. Meu Deus, o que você vai fazer? Rosa pegou a carteira, sentindo seu peso. Devolver isso pessoalmente. E talvez seja a hora de Miguel da Lua descobrir que pessoas como eu podem surpreender. Na manhã seguinte, Rosa se arrumou com mais cuidado que o normal. Escolheu um vestido simples, mas elegante, prendeu os cabelos em um coque e se maquiou levemente. Não estava tentando impressionar Miguel, estava se lembrando de seu próprio valor. O prédio comercial não havia mudado muito em 5 anos. Rosa respirou fundo antes de entrar no elevador, lembrando-se da última vez que esteve ali. A empresa de Miguel agora ocupava 2 andares inteiros. A recepção era moderna e sofisticada, muito diferente do pequeno escritório de 5 anos atrás. Bom dia, Rosa disse para a recepcionista. Gostaria de falar com o senhor Miguel da Lua. Tenho algo que pertence a ele. A recepcionista, uma mulher loira e impecavelmente vestida, olhou Rosa de cima a baixo com uma expressão levemente desdenhosa. Você tem agendamento? Não, mas é importante. Ele esqueceu a carteira ontem à noite. Pode deixar comigo que eu entrego, a recepcionista disse estendendo a mão. Prefiro entregar pessoalmente, Rosa insistiu, mantendo a voz firme. A recepcionista suspirou como se Rosa fosse um grande incômodo. Vou ver se ele pode recebê-la. Qual seu nome? Rosa Dias. Enquanto a recepcionista falava ao telefone, Rosa observou o ambiente ao redor. Quadros caros decoravam as paredes, e tudo gritava sucesso e dinheiro. Miguel havia realizado seus sonhos de grandeza. Ele vai recebê-la, a recepcionista disse, parecendo surpresa. 22º andar, sala 2005. Rosa agradeceu e seguiu para o elevador, seu coração batendo descompassado. Quando as portas se abriram no andar certo, ela se viu face a face com uma secretária morena e sorridente. Rosa, sou Andréia, secretária do Miguel. Ele está te esperando. Rosa seguiu Andréia por um corredor elegante até uma sala com portas de vidro. Através delas podia ver Miguel sentado atrás de uma mesa imponente, falando ao telefone. Pode entrar, Andréia disse, batendo levemente na porta. Miguel ergueu os olhos e acenou para que ela entrasse, fazendo um gesto para indicar que ainda estava na ligação. Rosa entrou na sala e ficou impressionada com a vista panorâmica da cidade através das janelas imensas. O escritório era ainda mais luxuoso do que ela imaginara. Desculpe a demora, Miguel disse, finalizando a ligação. Obrigado por trazer minha carteira. Andréia disse que você veio pessoalmente. Não foi problema, Rosa respondeu, tirando a carteira da bolsa. Encontrei ontem à noite, depois que o evento terminou. Miguel pegou a carteira e conferiu rapidamente o conteúdo. Está tudo aqui. Muito obrigado. Posso pagar um táxi para você voltar ao trabalho? Não é necessário, Rosa disse, mas não se moveu para sair. Miguel a observou com curiosidade. Tem mais alguma coisa? Rosa respirou fundo. Era agora ou nunca. Na verdade, sim. Queria perguntar se você realmente não se lembra de mim. Miguel franziu a testa. Já conversamos sobre isso ontem. Por que insiste nessa questão? Por quê? Rosa disse, sua voz ganhando força. Nós já nos conhecemos. Há 5 anos. Aqui mesmo, neste prédio. O rosto de Miguel mudou lentamente. Ela podia ver as engrenagens em sua mente trabalhando, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. 5 anos. Ele murmurou, estudando o rosto dela com mais atenção. Rosa Dias, ela repetiu. Eu trabalhava na empresa de contabilidade do térreo, subia todos os dias para entregar relatórios. O reconhecimento surgiu nos olhos de Miguel como um raio. Rosa viu o exato momento em que ele se lembrou e o desconforto que isso trouxe. Você, ele disse quase em um sussurro. Eu, Rosa confirmou, erguendo o queixo. A estagiária defeituosa que não era digna de você. Miguel se levantou abruptamente da cadeira. Rosa, eu... Não precisa dizer nada, ela interrompeu. Só queria que soubesse que eu me lembro perfeitamente de cada palavra que você disse naquele elevador. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de memórias e emoções não resolvidas. Você mudou, Miguel disse finalmente. As pessoas mudam em 5 anos,
Rosa respondeu, principalmente quando são forçadas a crescer rapidamente. Miguel passou a mão pelos cabelos, claramente desconfortável. Escute, sobre o que aconteceu. Não se preocupe, Rosa disse, dirigindo-se à porta. Considere a carteira um favor de cortesia. Pessoas como eu, às vezes fazem coisas gentis, mesmo para pessoas que não merecem. Ela estava quase na porta quando ouviu a voz dele atrás de si. Rosa, espere. Ela parou, mas não se virou. Eu fui cruel naquele dia, Miguel disse, sua voz baixa. Mais cruel do que deveria ter sido. Rosa se virou lentamente. Cruel. Miguel, você destruiu minha autoestima tão completamente que eu tive que mudar de cidade para conseguir me reconstruir. Cruel é um eufemismo. Miguel baixou os olhos. Eu sei. E eu sinto muito. Você sente muito. Rosa riu, mas não havia humor no som. Sabe o que é engraçado? Durante 5 anos eu sonhei com este momento. Imaginei você se arrependendo, pedindo desculpas. Mas agora que está acontecendo, percebo que suas desculpas não significam nada para mim. Rosa, obrigada pela lição, ela disse, ecoando as palavras cruéis que ele havia dito anos atrás. Ela realmente serviu. Me ensinou que meu valor não depende da aprovação de homens arrogantes que julgam as pessoas pela conta bancária. Rosa saiu da sala sem olhar para trás, deixando Miguel sozinho com o peso de suas próprias palavras, voltando para assombrá-lo. No elevador, ela finalmente permitiu que as lágrimas caíssem. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de alívio. Finalmente, havia enfrentado seu passado. E pela primeira vez em 5 anos, Rosa Dias se sentiu verdadeiramente livre. Miguel ficou parado em seu escritório por 20 minutos, depois que Rosa saiu, olhando fixamente para a porta por onde ela havia desaparecido. As palavras dela ecoavam em sua mente como um disco arranhado. Você destruiu minha autoestima tão completamente que eu tive que mudar de cidade para conseguir me reconstruir. Ele se lembrava perfeitamente daquele dia agora. A garotinha tímida de 18 anos que se declarou no elevador, os olhos brilhando de esperança e nervosismo. E ele havia sido um monstro. Senhor da Lua, Andréia bateu na porta. Sua reunião das 10 horas está esperando. Cancele, Miguel disse abruptamente. Cancele todas as minhas reuniões de hoje. Andréia ergueu as sobrancelhas, surpresa. Em 5 anos trabalhando para ele, Miguel jamais havia cancelado reuniões sem um motivo extremamente sério. Senhor, são reuniões importantes. Eu disse para cancelar, Miguel repetiu, sua voz mais áspera que o normal. E me traga tudo o que conseguir encontrar sobre Rosa Dias. A garçonete que esteve aqui? Sim, quero saber onde mora, onde trabalha, tudo. Andréia hesitou. Senhor, isso não é... Miguel se virou para ela e a expressão em seu rosto fez as palavras morrerem na garganta da secretária. É urgente, Andréia. 2 horas depois, Miguel tinha na mesa um relatório completo sobre a vida de Rosa nos últimos 5 anos. Ler aquelas informações foi como levar socos no estômago. Rosa havia se mudado para a cidade vizinha 1 semana após o incidente no elevador. Trabalhou em 3 empregos diferentes ao mesmo tempo, para se sustentar enquanto cursava administração em uma faculdade pública noturna. Formou-se com louvor, mas ao invés de procurar um emprego em sua área, voltou para trabalhar como garçonete. Por que ela não usa o diploma? Miguel murmurou para si mesmo. Continuou lendo. Rosa morava sozinha em um apartamento pequeno. Não tinha família próxima. Os pais haviam morrido em um acidente quando ela tinha 16 anos. Não havia registros de relacionamentos sérios. Miguel fechou a pasta, sentindo-se pior do que quando começou a ler. Do outro lado da cidade, Rosa tentava se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no encontro da manhã. Ela havia se preparado mentalmente para aquele momento durante anos, mas a realidade fora muito diferente do que imaginara. Você parece distraída, Carmen observou, vendo Rosa limpar a mesma mesa pela 3ª vez. Estou bem, Rosa mentiu. Tem a ver com o príncipe encantado de ontem. Rosa suspirou. Ele não é príncipe encantado, Carmen, e eu prefiro não falar sobre isso. O almoço passou devagar, com poucos clientes. Rosa estava agradecida pela calmaria. Sua cabeça estava uma bagunça de emoções contraditórias. Às 2 da tarde, a sineta da porta tocou, e Rosa ergueu os olhos automaticamente para cumprimentar o cliente. Era Miguel. Rosa sentiu seu coração disparar.
Ele estava ali parado na entrada, com uma expressão incerta no rosto. Os poucos clientes do restaurante olharam curiosos para o homem elegantemente vestido, que parecia completamente fora de lugar. "O que você está fazendo aqui?" Rosa perguntou, aproximando-se dele. "Preciso conversar com você", Miguel disse. "Por favor, não temos nada para conversar." "Temos sim", ele insistiu. "Rosa, eu passei a manhã inteira pensando no que você disse, e você tem razão. Eu fui cruel demais. Mas deixe-me pelo menos explicar." "Explicar o quê?" Rosa cruzou os braços. "Que tipo de homem você era 5 anos atrás? Porque as pessoas podem mudar, Miguel, mas aquelas palavras saíram da sua boca. Aquela crueldade veio do seu coração." Miguel passou a mão pelos cabelos, frustrado. "Eu sei, e eu não tenho desculpas para o que fiz. Mas você precisa entender que eu era diferente naquela época. Estava sob pressão constante, tentando provar para todos que merecia estar no comando da empresa. E humilhar uma garotinha apaixonada te fazia se sentir poderoso?" Rosa perguntou, sua voz cortante. "Não", Miguel exclamou, fazendo alguns clientes olharem na direção deles. "Não era isso. Eu estava com medo." Rosa riu amargamente. "Medo? De mim?" "Medo de sentir algo por você", Miguel confessou, sua voz baixando. "Você era tão doce, tão genuína. Tudo o que eu não era. E quando você se declarou por um momento eu quis dizer que também sentia algo." Rosa o encarou surpresa pela confissão. "Mas então, lembrei de quem eu era, das expectativas sobre mim, do tipo de mulher que se esperava que eu namorasse." Miguel continuou. "E eu entrei em pânico. Falei aquelas coisas horríveis porque era mais fácil machucá-la do que admitir que uma parte de mim queria te abraçar e dizer que sim." "Você está mentindo", Rosa sussurrou, mas havia incerteza em sua voz. "Estou dizendo a verdade. E passei 5 anos tentando esquecer o remorso que senti no minuto seguinte àquelas palavras saírem da minha boca." Rosa balançou a cabeça. "Mesmo que isso seja verdade, não muda nada, Miguel. Você ainda me machucou. Ainda me fez sentir como se eu não valesse nada. Eu sei. E vou passar o resto da vida tentando me redimir por isso, se você me deixar." "O que isso quer dizer?" Miguel respirou fundo. "Quer dizer que eu gostaria de começar de novo. Não como o empresário arrogante e a estagiária tímida, mas como Miguel e Rosa, 2 pessoas adultas que talvez possam se conhecer de verdade desta vez." Rosa ficou em silêncio por um longo momento. Parte dela queria mandá-lo embora, proteger seu coração da possibilidade de ser machucada novamente. Mas havia algo na vulnerabilidade dele, na maneira como suas mãos tremiam ligeiramente, que a fez hesitar. "Por que agora?" ela perguntou finalmente. "Por que depois de 5 anos, de repente, você quer se redimir?" Miguel a encarou diretamente nos olhos. "Porque quando você saiu do meu escritório hoje de manhã, percebi que perdi a pessoa mais genuína que já conheci. E porque, mesmo não me lembrando de você inicialmente, algo em mim reagiu quando te vi novamente, como se meu coração reconhecesse o que minha mente havia esquecido." Rosa sentiu sua resolução vacilando. "Miguel, me dê uma chance", ele pediu. "Apenas uma. Deixe-me provar que posso ser o homem que você merecia que eu fosse naquele dia no elevador." "Rosa?" Carmen apareceu ao lado deles. "Está tudo bem?" Rosa percebeu que outros clientes estavam observando a conversa com curiosidade evidente. "Podemos conversar em particular?" Miguel pediu. "Não aqui." Rosa olhou ao redor, notando os olhares curiosos. "Eu termino meu turno às 6. Posso te buscar?" Rosa hesitou. Então assentiu lentamente. "Vou estar no parque da esquina." Miguel sorriu pela primeira vez desde que chegara. "Obrigado. Você não vai se arrepender." Depois que ele saiu, Carmen se aproximou de Rosa com uma expressão preocupada. "Rosa, quem era aquele homem? E por que você parecia prestes a chorar?" Rosa suspirou profundamente. "É uma longa história, Carmen. Uma história que eu pensei que tivesse terminado há 5 anos." "E agora?" Rosa olhou pela janela, vendo Miguel entrar em um carro luxuoso. "Agora eu não sei mais de nada." Às 6 horas em ponto, Rosa estava no parque, sentada em um banco debaixo de uma árvore. Havia trocado o uniforme por um vestido simples e solto o cabelo, mas ainda se sentia nervosa como uma adolescente. Miguel chegou 5 minutos depois, trazendo 2 cafés em copos descartáveis. "Pensei que você pudesse querer um", ele disse, oferecendo um dos copos. "Obrigada."
Rosa aceitou o café, notando que ele havia se lembrado de como ela gostava, com pouco açúcar e uma pitada de canela. Eles ficaram em silêncio por alguns minutos, observando as crianças brincarem no parque. Você se formou em administração, Miguel disse finalmente. Rosa o olhou com surpresa. Como você sabe disso? Miguel baixou os olhos constrangido. Eu posso ter pedido algumas informações sobre você. Você me investigou? Rosa se levantou abruptamente. Não foi bem assim. Miguel se apressou em explicar. Eu só queria entender o que aconteceu com você depois daquele dia. E o que descobriu? Rosa perguntou, sua voz gelada. Que você é muito mais forte do que eu jamais imaginei. Miguel respondeu honestamente. Que se reconstruiu sozinha, se formou com honras e ainda assim escolheu trabalhar como garçonete. E isso te surpreende. Me impressiona, Miguel corrigiu. Por que não usa seu diploma? Rosa voltou a se sentar, mas manteve distância dele no banco. Porque depois do que aconteceu, eu perdi a confiança em mim mesma, ela admitiu. Cada vez que pensava em me candidatar para um emprego em escritório, ouvia sua voz dizendo que eu não era boa o suficiente. Trabalhar como garçonete é seguro. Ninguém espera que eu seja mais do que sou. Miguel fechou os olhos claramente em dor. Rosa, eu estraguei sua vida. Não, Rosa disse firmemente. Você me machucou profundamente, mas eu escolhi como reagir a essa dor. E talvez tenha escolhido o caminho mais fácil ao invés do caminho certo. Nunca é tarde para escolher o caminho certo, Miguel disse suavemente. Rosa o olhou vendo sinceridade genuína em seus olhos verdes. Por que isso é tão importante para você, Miguel? Você tem sua vida perfeita, sua empresa de sucesso. Por que se importar com uma garçonete que você machucou anos atrás? Miguel se virou para encará-la completamente. Porque nos últimos 5 anos, não importa quantas mulheres eu tenha conhecido, não conseguia esquecer a expressão no seu rosto naquele elevador. E porque quando te vi novamente, mesmo antes de me lembrar quem você era, senti algo que não sinto há anos. O que você sentiu? Paz, Miguel disse simplesmente. Como se finalmente tivesse encontrado algo que nem sabia que estava procurando. Rosa sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a cabeça fria. Palavras bonitas, ela disse. Mas palavras são fáceis, Miguel. Ações são muito mais difíceis. Então me deixe provar com ações, ele pediu. Me dê uma chance de mostrar quem eu realmente sou agora. Rosa ficou em silêncio por um longo tempo, olhando para as próprias mãos. Eu não sei se consigo confiar em você, ela disse finalmente. Eu sei, Miguel respondeu, e não espero que confie imediatamente. Mas talvez possamos começar como amigos, sem pressão, sem expectativas, apenas 2 pessoas que se conhecem novamente. Rosa ergueu os olhos para ele. Se eu disser não, então vou respeitar sua decisão e nunca mais incomodá-la, Miguel prometeu. Mas espero que não diga não. Rosa suspirou profundamente. Parte dela queria se proteger, manter as barreiras bem altas. Mas havia outra parte, uma parte que havia ficado em silêncio por 5 anos, que sussurrava que talvez todo mundo merecesse uma segunda chance. Amigos, ela disse finalmente, mas devagar. E se você fizer qualquer coisa que me lembre do homem cruel de 5 anos atrás, eu desapareço da sua vida para sempre. Miguel sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos seus olhos. Entendido. E Rosa? Sim? Obrigado por me dar essa chance. Prometo que não vou desperdiçá-la. Enquanto caminhavam juntos na direção da saída do parque, nenhum dos 2 percebeu que estavam sendo observados por uma mulher loira e bem vestida que tirava fotos com o celular. Isabela Monteiro, ex-noiva de Miguel, sorriu maliciosamente enquanto guardava o telefone na bolsa cara. Vamos ver quanto tempo essa reconciliação dura quando eu entrar em cena, ela murmurou para si mesma, já planejando como usar aquelas informações. Durante as 2 semanas seguintes, Miguel e Rosa desenvolveram uma amizade cautelosa, mas genuína. Ele aparecia no restaurante quase todos os dias, sempre pedindo uma mesa simples e conversando com ela durante as pausas. Rosa descobriu que o Miguel de 33 anos era muito diferente do jovem arrogante de 5 anos atrás. Ele a fazia rir com histórias engraçadas sobre clientes difíceis, ouvia com atenção quando ela falava sobre seus sonhos abandonados de trabalhar em administração, e sempre tratava Carmen e os outros funcionários do restaurante com respeito genuíno. Você sabe que meio restaurante já acha que vocês estão namorando?
Júlia comentou durante uma ligação noturna. Somos apenas amigos, Rosa insistiu, mas seu sorriso desmentiu suas palavras. Rosa Dias, você está se apaixonando de novo, Júlia disse com carinho. Estou não, Rosa protestou. Eu só estou conhecendo uma versão diferente dele. E gostando do que vê? Rosa ficou em silêncio por um momento. Talvez, admitiu finalmente. O que Rosa não sabia era que Isabela Monteiro havia passado essas mesmas 2 semanas investigando cada detalhe de sua vida e planejando cuidadosamente sua vingança. Isabela havia sido noiva de Miguel por 6 meses, 1 ano atrás. O relacionamento deles era mais um acordo social do que amor verdadeiro. Ela queria o status de ser esposa de um empresário bem-sucedido, e ele queria uma mulher que se encaixasse perfeitamente em seu mundo social. O noivado terminou quando Miguel percebeu que não conseguia passar a vida inteira fingindo sentir algo que não sentia. Isabela não aceitou bem a rejeição e havia jurado que um dia se vingaria. Ver Miguel claramente interessado em uma simples garçonete era a oportunidade perfeita. Na manhã de uma quinta-feira, Isabela entrou no Sabores da Esquina, vestindo um conjunto caro e sorrindo de forma predatória. Você deve ser Rosa, ela disse, aproximando-se da mesa onde Rosa estava colocando talheres limpos. Rosa ergueu os olhos, imediatamente desconfortável com a energia da mulher à sua frente. Sim. Posso ajudá-la em alguma coisa? Na verdade, vim aqui para ajudar você, Isabela disse, sentando-se sem ser convidada. Meu nome é Isabela Monteiro, ex-noiva de Miguel da Lua. Rosa sentiu seu estômago se apertar. Ex-noiva? Oh, ele não contou? Isabela fingiu surpresa. Que interessante. Éramos para ter casado há 6 meses. Terminamos o noivado porque ele disse que não conseguia se comprometer totalmente. Imagino que agora eu entenda o porquê. Rosa se sentou lentamente na cadeira oposta. O que você quer? Como eu disse, vim ajudá-la. Isabela repetiu. Veja bem, querida, eu conheço Miguel há anos e posso ver pela distância como ele olha para você. É o mesmo olhar que ele tinha comigo no início. E daí? Isabela se inclinou para frente, sua voz se tornando conspiratória. Miguel da Lua tem um padrão, querida. Ele se interessa por mulheres, digamos, desafiadoras. Mulheres que representam algo que ele não pode ter facilmente. Rosa cruzou os braços. Onde você quer chegar? No seu caso, você representa a redenção. A chance dele se sentir nobre salvando a garotinha que ele machucou. Mas acredite em mim, assim que a novidade passar, assim que ele se sentir suficientemente redimido, ele vai te descartar exatamente como fez comigo. Você não me conhece, Rosa disse, sua voz tensa, e claramente não conhece Miguel tão bem quanto pensa. Isabela riu. Não conheço? Querida, eu sei exatamente o tipo de mulher que Miguel da Lua se casa. E você definitivamente não é o tipo. Rosa se levantou abruptamente. Acho melhor você ir embora. Claro, Isabela disse, levantando-se também. Mas quando ele te quebrar o coração de novo, e ele vai quebrar, lembre-se de que eu tentei te avisar. Depois que Isabela saiu, Rosa ficou parada no meio do restaurante, as palavras venenosas ecoando em sua mente. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia parar de pensar no que a mulher havia dito. Miguel chegou para o almoço como de costume, mas Rosa estava visivelmente distante. Aconteceu alguma coisa? Ele perguntou, notando sua expressão fechada. Você já foi noivo? Rosa perguntou diretamente. Miguel piscou, surpreso pela pergunta. Sim, por quê? E não achou importante me contar isso? Miguel franziu a testa. Rosa, somos amigos há 2 semanas. Eu não contei tudo sobre meu passado ainda, assim como imagino que você não tenha me contado tudo sobre o seu. E sua ex-noiva esteve aqui hoje, Rosa disse, observando a reação dele. A expressão de Miguel mudou imediatamente. Isabela? O que ela queria? Me avisar sobre o seu padrão, Rosa disse, fazendo aspas no ar. Sobre como você se interessa por mulheres desafiadoras e as descarta quando se cansa. Miguel suspirou pesadamente. E você acreditou nela? Não sei no que acreditar, Rosa admitiu. Miguel, você realmente não me contou que foi noivo. Como posso confiar em você se você omite informações importantes? Você tem razão, Miguel disse, passando a mão pelos cabelos. Eu deveria ter contado. Mas posso explicar por que não contei? Rosa assentiu, mas manteve-se na defensiva. Isabela e eu tivemos um relacionamento de conveniência.
Miguel começou. Ela queria se casar com um empresário bem-sucedido e eu achava que deveria me casar com alguém do meu meio social. Não havia amor real entre nós. Por que terminaram? Porque percebi que não conseguia passar a vida inteira fingindo sentir algo que não sentia. Miguel respondeu honestamente. Isabela não aceitou bem. Ela não gostou de ser rejeitada. Rosa processou as informações em silêncio. Rosa, Miguel continuou, o que estou sentindo por você é completamente diferente do que senti por Isabela. Com ela tudo era calculado, social. Com você É o quê? Rosa perguntou suavemente. Real, Miguel disse simplesmente. Pela primeira vez na minha vida é real. Rosa sentiu seu coração acelerar, mas forçou-se a manter a cabeça fria. Miguel, eu preciso de tempo para pensar sobre tudo isso, ela disse. Claro, Miguel concordou, embora claramente desapontado. Mas posso pedir uma coisa? O quê? Não deixe as palavras de Isabela destruírem o que estamos construindo. Ela está magoada e quer nos machucar. Rosa assentiu lentamente. Vou tentar. Naquela noite, Rosa não conseguiu dormir. Deitada na cama, analisava cada momento que havia passado com Miguel nas últimas 2 semanas. Havia sido gentil, respeitoso, interessado em conhecê-la de verdade, mas as palavras de Isabela plantaram sementes de dúvida que ela não conseguia ignorar. Na manhã seguinte, Miguel apareceu no restaurante com um buquê pequeno e simples de margaridas, as flores favoritas de Rosa, que ela havia mencionado casualmente uma semana antes. Posso falar com você? Ele perguntou. Rosa acenou para uma mesa mais reservada nos fundos do restaurante. Sei que você está com dúvidas, Miguel começou entregando as flores. E entendo completamente, mas gostaria de fazer um convite. Que tipo de convite? Jantar, um encontro real. Não esses papos rápidos entre suas mesas. Quero te levar a um lugar especial e mostrar quem eu realmente sou quando não estou tentando impressionar ninguém. Rosa hesitou. Miguel, sei que é um risco, ele interrompeu gentilmente. Para nós dois, mas acredito que vale a pena arriscar. Rosa olhou para as margaridas em suas mãos. Eram simples, não caras ou extravagantes, mas ele havia se lembrado de que eram suas favoritas. Onde? Ela perguntou finalmente. Miguel sorriu. Deixe isso por minha conta. Posso te buscar amanhã às 7? Rosa respirou fundo, tomando uma decisão que podia mudar tudo. Tudo bem, ela disse. Mas se isso for algum tipo de jogo... Não é um jogo, Miguel garantiu. É a coisa mais séria que já fiz na minha vida. Na manhã do encontro, Rosa estava nervosa como não se sentia há anos. Júlia veio ajudá-la a se arrumar, trazendo um vestido emprestado de uma prima. Você está linda, Júlia disse, observando Rosa se olhar no espelho. O vestido vermelho simples, mas elegante, realçava sua figura, e ela havia soltado os cabelos em ondas suaves. Estou nervosa, Rosa admitiu. É normal. Você está saindo com o homem que quebrou seu coração. Obrigada por me acalmar, Rosa disse sarcasticamente. Mas também, Júlia continuou, você está saindo com um homem que claramente está apaixonado por você e quer uma segunda chance. E talvez você mereça descobrir se ele realmente mudou. Às 7 em ponto, Miguel tocou a campainha. Quando Rosa abriu a porta, a expressão no rosto dele valeu toda a ansiedade que ela havia sentido. Você está... deslumbrante, ele disse claramente sem fôlego. Rosa corou. Obrigada. Você também está muito bem. Miguel vestia calças escuras e uma camisa de botão simples, sem gravata. Parecia mais jovem, menos formal que o habitual. Pronta para uma aventura? Ele perguntou, oferecendo o braço. Pronta, Rosa respondeu, respirando fundo. O que ela não esperava era que Miguel a levasse não para um restaurante caro, mas para uma pequena feira de comida de rua em um bairro mais afastado da cidade. É aqui? Ela perguntou surpresa. Você confia em mim? Miguel perguntou. Rosa hesitou por um momento, então assentiu. Miguel a guiou pela feira, parando em várias barracas. Eles comeram pastéis, beberam suco de cana e riram de histórias que Miguel contava sobre suas aventuras culinárias pelo mundo. Por que aqui? Rosa perguntou, enquanto eles se sentavam em uma mesa de plástico para dividir uma porção de batata frita. Por quê? Miguel disse. Queria te mostrar que não sou apenas o empresário de terno. Queria que você me conhecesse sem toda a formalidade e pressão. Rosa sorriu. E funciona? Você consegue relaxar aqui?
Com você eu consigo relaxar em qualquer lugar, Miguel respondeu, e havia tanta sinceridade em sua voz que Rosa sentiu seu coração pular uma batida. Eles passaram 3 horas na feira, conversando sobre tudo, sonhos, medos, planos para o futuro. Rosa descobriu que Miguel sonhava em viajar pelo mundo sem compromissos empresariais, e Miguel descobriu que Rosa ainda pintava nas horas vagas, algo que havia abandonado durante anos após a humilhação. Você trouxe algum quadro seu? Ele perguntou. Estão no meu apartamento, Rosa disse. São só paisagens simples. Posso ver algum dia? Rosa o encarou por um longo momento. Talvez. Quando Miguel a levou de volta para casa, Rosa se sentia como se estivesse flutuando. O homem que havia passado a noite com ela era gentil, engraçado e genuinamente interessado em conhecê-la. Na porta do prédio, eles ficaram face a face, nenhum dos dois querendo que a noite terminasse. Obrigada, Rosa disse suavemente. Foi a melhor noite que tive em muito tempo. Para mim também, Miguel respondeu. Rosa, posso ser completamente honesto com você? Claro. Estou me apaixonando por você, ele disse, sua voz baixa e vulnerável. Não pela memória da garota que eu conheci 5 anos atrás, mas pela mulher incrível que você se tornou. E sei que não mereço uma segunda chance, mas... Rosa o silenciou, colocando o dedo sobre seus lábios. Miguel, ela disse suavemente. Sim, eu também estou me apaixonando por você, ela admitiu. E isso me apavora. Miguel sorriu e lentamente aproximou seu rosto do dela. Posso te beijar? Ele perguntou. Rosa assentiu, e quando os lábios dele tocaram os seus, ela sentiu como se todos os anos de mágoa e ressentimento simplesmente desaparecessem. O beijo foi suave, cheio de promessas e esperança. Quando se separaram, Miguel apoiou a testa na dela. Não vou te machucar novamente, ele prometeu. Nunca mais. Eu sei, Rosa sussurrou, e pela primeira vez em 5 anos, realmente acreditou em suas próprias palavras. Do outro lado da rua, escondida atrás de um carro, Isabela observava a cena com raiva crescente. Então é assim que vai ser, ela murmurou, tirando mais fotos com o celular. Veremos quem ri por último. Após aquela noite mágica na feira, Rosa e Miguel começaram um namoro verdadeiro. Ele a buscava após o trabalho, levava flores simples que sabia que ela adorava, e pela primeira vez em sua vida adulta, Rosa se sentia verdadeiramente amada e valorizada. Durante 3 semanas eles viveram em uma bolha de felicidade. Miguel conheceu Júlia, que inicialmente o tratou com desconfiança, mas acabou aprovando o relacionamento após ver como ele tratava Rosa. Rosa, por sua vez, foi apresentada a Andréia e alguns funcionários próximos de Miguel, sendo recebida com carinho genuíno. Nunca vi o chefe tão feliz, Andréia comentou com Rosa durante um almoço. Seja lá o que você está fazendo, continue fazendo. Rosa sorriu, sentindo-se mais confiante a cada dia. Chegou até a mostrar suas pinturas para Miguel, que ficou genuinamente impressionado com seu talento. Rosa, estas são incríveis, ele disse, observando as telas espalhadas pela pequena sala de seu apartamento. Você tem um dom real. São só um passatempo, Rosa disse modestamente. São muito mais que isso. Você já pensou em expor seus trabalhos? Rosa riu. Quem iria querer comprar quadros de uma garçonete? Qualquer pessoa com bom gosto artístico, Miguel respondeu seriamente. Rosa, você precisa parar de se subestimar. Essa conversa plantou uma semente na mente de Rosa. Pela primeira vez em anos, ela começou a considerar a possibilidade de usar seu diploma e talento para algo maior. Mas Isabela não havia desistido de seus planos de vingança. Durante essas semanas de felicidade do casal, ela havia trabalhado meticulosamente em uma estratégia cruel e elaborada. Isabela conhecia as inseguranças de Rosa através da investigação que fizera e sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dano possível. Na manhã de uma sexta-feira, Rosa chegou ao trabalho para encontrar Sr. Benedito com uma expressão preocupada. Rosa, precisamos conversar, ele disse, chamando-a para seu pequeno escritório nos fundos do restaurante. Aconteceu alguma coisa, Sr. Benedito? O homem mais velho suspirou pesadamente. Ontem à noite recebi uma ligação muito perturbadora. Uma mulher que disse ser advogada de Miguel da Lua me informou que ele está processando o restaurante. Rosa sentiu o sangue gelar. Processando por quê? Segundo ela,
Miguel alega que você tem feito chantagem emocional com ele, usando o passado de vocês para extorquir dinheiro e favores, e que o restaurante é cúmplice por permitir que isso aconteça em suas dependências. Isso é ridículo, Rosa exclamou. Miguel jamais... Rosa, Senhor Benedito a interrompeu gentilmente. Eu conheço você há 2 anos e sei que não faria uma coisa dessas. Mas esta mulher tinha detalhes muito específicos sobre vocês dois. Ela mencionou o incidente com o molho de tomate, suas conversas privadas, até mesmo o fato de ele ter te levado para jantar na feira. Rosa se sentou pesadamente em uma cadeira, tentando processar a informação. Ela disse mais alguma coisa? Que Miguel está constrangido demais para confrontá-la diretamente, mas que quer que você pare de procurá-lo, e que se o restaurante não tomar providências, ele vai nos processar por danos morais e assédio. As lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Rosa. Senhor Benedito, eu juro que isso não é verdade. Miguel e eu estamos namorando. Ele nunca disse nada sobre... Rosa, querida, o homem mais velho disse com gentileza. Eu acredito em você, mas não posso correr o risco de perder o restaurante. É tudo o que tenho. Rosa entendeu imediatamente o que ele estava querendo dizer. Você está me demitindo. Estou te dando 2 semanas de férias remuneradas, Senhor Benedito corrigiu, para você resolver essa situação. Se conseguir provar que essa mulher está mentindo, seu emprego estará te esperando. Rosa saiu do escritório em choque. Carmen tentou consolá-la, mas Rosa mal conseguia falar. Pegou suas coisas e foi direto para o apartamento, onde se trancou e chorou até não ter mais lágrimas. Às 2 da tarde, seu telefone tocou. Era Miguel. Rosa, por que não está no trabalho? Passei no restaurante e Carmen disse que você foi para casa cedo. Rosa hesitou, a dor e a confusão tornando difícil formar palavras. Miguel, preciso te perguntar uma coisa, e por favor seja honesto comigo. Claro. O que houve? Você contratou uma advogada para me processar por chantagem? Silêncio do outro lado da linha. Rosa, do que você está falando? Uma advogada ligou para o Senhor Benedito dizendo que você me acusa de fazer chantagem emocional e que vai processar o restaurante se eles não me demitirem. Isso é absurdo, Miguel exclamou. Eu nunca contratei advogada nenhuma e muito menos faria uma acusação dessas contra você. Rosa sentiu um alívio imenso, mas ainda estava confusa. Então quem... Isabela, Miguel disse imediatamente. Tem que ser ela. Rosa, onde você está? Vou aí agora. Estou em casa, mas Miguel, não acredite em nada do que ouviu. Vou esclarecer essa situação agora mesmo. 40 minutos depois, Miguel estava na porta do apartamento de Rosa com uma expressão furiosa no rosto. Consegui rastrear a ligação. Ele disse assim que Rosa abriu a porta. Foi feita do escritório de advocacia onde o ex-marido de Isabela trabalha. Ela usou o nome dele para dar credibilidade à mentira. Rosa se jogou em seus braços, finalmente permitindo que o alívio tomasse conta. Eu soube imediatamente que era mentira, ela disse, mas por um momento, você se lembrou do homem cruel que eu era 5 anos atrás. Miguel completou, acariciando seus cabelos. E não posso culpá-la por isso. O que vamos fazer? Miguel se afastou para olhar nos olhos dela. Primeiro vou até o restaurante esclarecer tudo com o Senhor Benedito. Depois vou confrontar Isabela de uma vez por todas. Miguel, talvez seja melhor apenas ignorar. Não, Miguel disse firmemente. Ela atacou você para me atingir. Isso não vai ficar assim. 1 hora depois, Miguel estava no restaurante conversando com o Senhor Benedito, que ficou visivelmente aliviado ao descobrir que tudo não passava de uma mentira maliciosa. 1000 perdões, Miguel, o homem mais velho disse. Mas você entende que eu tinha que proteger meu negócio. Claro que entendo, mas Rosa volta ao trabalho na segunda-feira, correto? Naturalmente, e lamento muito que ela tenha passado por isso. Depois de resolver a situação no restaurante, Miguel foi diretamente ao apartamento luxuoso de Isabela. Ela o recebeu com um sorriso falso, fingindo surpresa. Miguel, que inesperado! Entre, por favor. Não vou entrar, Miguel disse, mantendo-se na porta. Vim apenas avisar que se você tentar atacar Rosa novamente, de qualquer forma, eu vou tomar medidas legais contra você. O sorriso falso de Isabela desapareceu. Não sei do que você está falando. Isabela, nós dois sabemos exatamente do que estou falando. A ligação falsa para o restaurante, a mentira sobre o processo, isso para. Ou o quê? Isabela desafiou,
sua máscara finalmente caindo. Você vai me processar? Com que provas? Com a gravação da ligação que Sr. Benedito fez por precaução, Miguel respondeu calmamente. E com o depoimento do advogado sobre o uso não autorizado de seu nome. O rosto de Isabela empalideceu. Miguel, nós éramos perfeitos juntos, ela disse, tentando uma abordagem diferente. Aquela garçonete nunca vai te dar o que você precisa. Ela não conhece seu mundo, não sabe como se comportar na sociedade, e é exatamente por isso que eu a amo, Miguel interrompeu. Rosa é genuína, Isabela, algo que você nunca foi. Você acha que ela realmente te ama? Isabela riu amargamente. Ela está com você por pena, Miguel. Pena do homem cruel que você foi. É uma relação baseada na culpa, não no amor. Miguel a encarou por um longo momento. Sabe qual é a diferença entre você e Rosa, Isabela? Quando Rosa me perdoou, não foi porque queria algo de mim. Foi porque ela tem um coração generoso o suficiente para ver que as pessoas podem mudar. Ela vai te cansar, Isabela disse com veneno. Vai perceber que vocês são de mundos diferentes e vai te deixar. Talvez, Miguel admitiu. Mas pelo menos vou ter tido a chance de amar e ser amado de verdade. Algo que nunca tive com você. Miguel se virou para sair, mas parou na porta. Isabela, encontre outra pessoa para ser infeliz junto com você e deixe Rosa em paz. Naquela noite, Miguel contou tudo para Rosa. Eles estavam no sofá dela, Rosa aninhada em seus braços. Você acha que ela vai desistir? Rosa perguntou. Espero que sim, Miguel respondeu. Mas se não desistir, vamos enfrentar juntos. Rosa se afastou para olhar nos olhos dele. Miguel, posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. O que Isabela disse sobre nós sermos de mundos diferentes? Às vezes você não pensa nisso? Miguel suspirou. Rosa, você quer saber a verdade? No início, sim. Eu pensava sobre como seria te levar para eventos sociais, como você se sentiria no meu mundo. Mas sabe o que percebi? O quê? Que eu não quero mais fazer parte daquele mundo superficial. Quero fazer parte do seu mundo. Quero conhecer seus amigos, comer em lugares simples, rir das suas piadas ruins. Minhas piadas não são ruins, Rosa protestou rindo. São terríveis, Miguel disse, beijando o topo de sua cabeça. E eu amo cada uma delas. Rosa ficou em silêncio por um momento, processando as palavras dele. Miguel, ela disse finalmente. Eu te amo. Era a primeira vez que ela dizia essas palavras. Miguel sentiu seu coração acelerar. Eu também te amo, Rosa. Mais do que achei que fosse possível amar alguém. Eles se beijaram lentamente, selando não apenas sua declaração de amor, mas também sua decisão de enfrentar juntos qualquer obstáculo que aparecesse. Do lado de fora do prédio, Isabela observava as janelas iluminadas do apartamento de Rosa, sua raiva crescendo a cada segundo. Se não posso ter Miguel, ela murmurou, ninguém pode. E assim, começou a planejar seu ataque final. Um plano tão cruel e elaborado que colocaria à prova não apenas o amor de Rosa e Miguel, mas também a força que eles encontraram um no outro. 2 semanas após o incidente com a falsa advogada, Rosa voltou ao trabalho determinada a não deixar que Isabela arruinasse sua felicidade. O relacionamento com Miguel estava mais forte que nunca, e pela primeira vez em anos, ela se sentia completa. Miguel havia começado a conversar seriamente com Rosa sobre ela deixar o trabalho como garçonete e usar seu diploma. Ele até ofereceu uma posição em sua empresa, mas Rosa recusou. Quero conseguir um emprego por meus próprios méritos, ela explicou. Não porque sou namorada do chefe. Entendo, Miguel disse, admirando ainda mais sua independência. Mas pelo menos me deixe ajudar com seu currículo e preparação para entrevistas. Rosa concordou, e aos poucos começou a recuperar a confiança em suas habilidades profissionais. O que nenhum dos dois sabia era que Isabela havia passado essas 2 semanas planejando meticulosamente sua vingança final. Ela descobriu que Miguel seria o palestrante principal em um evento de caridade muito prestigioso no próximo sábado, um evento que seria amplamente coberto pela mídia social da cidade. Isabela conhecia Miguel bem o suficiente para saber que ele odiava a exposição pública desnecessária, especialmente sobre sua vida pessoal. E sabia também que Rosa ficaria desconfortável sendo exposta como a namorada garçonete do empresário. O plano de Isabela era simples, mas diabólico. Ela contrataria fotógrafos e jornalistas para descobrir sobre Rosa
e criar um escândalo público que forçaria Miguel a escolher entre sua reputação profissional e seu relacionamento. Na quinta-feira, Miguel mencionou o evento para Rosa durante o jantar. É um evento de caridade para crianças carentes, ele explicou. Vou ter que fazer um discurso e provavelmente ficar até tarde. Que tal irmos juntos? Posso te apresentar como minha namorada oficialmente. Rosa hesitou. Apesar de estar mais confiante, a ideia de ser exposta publicamente como namorada de Miguel ainda a deixava nervosa. Será muito formal? Ela perguntou. Bastante, Miguel admitiu. Mas você ficaria linda em qualquer coisa, e eu gostaria muito de te ter ao meu lado. Rosa sorriu, tocada pela sinceridade dele. Tudo bem, mas vou precisar comprar um vestido adequado. Deixe-me... Miguel? Rosa o interrompeu firmemente. Eu compro meu próprio vestido. Miguel riu, erguendo as mãos em rendição. Como quiser, mas posso pelo menos opinar na escolha? Pode. Rosa concordou, beijando sua bochecha. Na sexta-feira, Rosa e Júlia foram ao shopping procurar um vestido. Após horas de experimentação, encontraram um vestido verde escuro, simples, mas elegante, que realçava os olhos de Rosa e era perfeito para a ocasião. Você vai arrasar, Júlia disse, admirando a amiga. Miguel não vai conseguir tirar os olhos de você. Espero apenas não fazer papel de ridícula, Rosa confessou. Rosa Dias, Júlia disse seriamente. Você é inteligente, bonita, talentosa e tem um coração incrível. Qualquer pessoa que não conseguir ver isso não merece sua atenção. Na noite do evento, Miguel ficou sem palavras quando Rosa abriu a porta. O vestido verde combinava perfeitamente com seus olhos amendoados, e ela havia preso os cabelos em um penteado elegante que Júlia havia ensinado através de tutoriais na internet. Rosa, ele sussurrou, você está absolutamente deslumbrante. Obrigada, ela respondeu corando. Você também está muito elegante. Miguel vestia um smoking impecável que o fazia parecer ainda mais alto e imponente. O evento estava sendo realizado no salão de baile de um hotel 5 estrelas. Quando chegaram, Rosa ficou impressionada com a elegância do ambiente. Lustres de cristal, flores caríssimas e convidados vestidos como se fossem para um filme. Nervosa? Miguel perguntou, notando como ela observava tudo com olhos arregalados. Um pouco, Rosa admitiu. É muito diferente do meu mundo. Vai ficar tudo bem, Miguel disse, apertando sua mão. Eu estarei ao seu lado. Durante a primeira hora, tudo correu perfeitamente. Miguel apresentou Rosa para vários colegas, que a receberam com educação e interesse genuíno. Rosa descobriu que conseguia conversar naturalmente sobre arte, literatura e até mesmo alguns tópicos de negócios. Ela é encantadora, uma das mulheres comentou com Miguel quando Rosa foi ao banheiro. Muito diferente das outras mulheres que você já trouxe para esses eventos. Ela é especial, Miguel concordou, observando Rosa conversar animadamente com um grupo de pessoas sobre uma exposição de arte que havia visitado recentemente. Mas Isabela estava observando de longe, esperando o momento perfeito para colocar seu plano em ação. Quando Miguel subiu ao palco para fazer seu discurso, Isabela se moveu. Ela havia contratado discretamente 3 jornalistas locais conhecidos por suas colunas sociais maliciosas, e agora eles se aproximavam de Rosa com perguntas aparentemente inocentes. Você é a nova namorada de Miguel da Lua? Perguntou uma mulher loira com um sorriso predatório. Rosa, focada no discurso de Miguel, respondeu distraidamente. Sim, somos. E há quanto tempo vocês estão juntos? Cerca de 1 mês, Rosa respondeu, ainda sem perceber que estava sendo entrevistada. É verdade que vocês se conheceram quando você derrubou comida nele em um restaurante? Rosa finalmente prestou atenção na conversa e percebeu que várias pessoas ao redor estavam ouvindo com interesse excessivo. Desculpem, ela disse, tentando se afastar, mas prefiro não dar entrevistas. Só mais uma pergunta, insistiu outro jornalista. É verdade que você era estagiária na empresa dele há alguns anos e foi rejeitada? Rosa sentiu o sangue gelar. Como eles sabiam disso? Não tenho comentários, ela disse firmemente, tentando chegar mais perto do palco onde Miguel estava falando. Mas os jornalistas a seguiram, fazendo perguntas cada vez mais invasivas sobre seu passado, sua família, seu trabalho como garçonete. Outras pessoas começaram a prestar atenção na comoção,
e Rosa se viu cercada por olhares curiosos e sussurros. Miguel, no meio de seu discurso sobre a importância de dar oportunidades para crianças carentes, notou a agitação no fundo do salão. Quando viu Rosa claramente desconfortável, cercada por pessoas com celulares apontados para ela, interrompeu o discurso no meio de uma frase. "Com licença", ele disse no microfone, causando um silêncio surpreso na plateia. Miguel desceu do palco rapidamente e se dirigiu diretamente para onde Rosa estava, abrindo caminho através da multidão. "O que está acontecendo aqui?" ele perguntou, sua voz carregada de autoridade. "Apenas algumas perguntas sobre sua interessante escolha de namorada", disse um dos jornalistas com um sorriso malicioso. Miguel olhou ao redor, vendo as expressões curiosas e algumas claramente julgadoras dos convidados. Percebeu imediatamente que Rosa estava sendo humilhada publicamente, e a raiva tomou conta dele. Mas então olhou para Rosa, seus olhos cheios de lágrimas não derramadas, o queixo erguido em uma tentativa corajosa de manter a dignidade, e algo mudou dentro dele. Em vez de tentar controlar a situação ou minimizar o escândalo, Miguel fez algo que ninguém esperava. Ele a tomou em seus braços no meio da multidão. "Rosa", ele disse alto o suficiente para todos ouvirem. "Há algo que eu deveria ter dito há muito tempo." Rosa o olhou confusa e vulnerável. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos e disse, sua voz ecoando pelo salão silencioso, "Eu te amo. Te amo mais do que qualquer coisa neste mundo. E não me importa quem ouve, quem fotografa ou quem julga. Você é a melhor coisa que já me aconteceu." E então, diante de 300 pessoas com câmeras de celular gravando e flashes disparando, Miguel beijou Rosa. Não foi um beijo tímido ou hesitante. Foi um beijo apaixonado, profundo, que deixou claro para todos os presentes exatamente o que ela significava para ele. Quando se separaram, o salão estava em completo silêncio. Rosa estava sem fôlego, olhando nos olhos verdes de Miguel, que brilhavam de amor e determinação. "Miguel", ela sussurrou. "Case comigo", ele disse, ainda segurando seu rosto. A multidão soltou um suspiro coletivo de surpresa. "O quê?", Rosa perguntou, achando que havia entendido errado. Miguel sorriu, aquele sorriso genuíno que ela havia aprendido a amar. "Casa comigo, Rosa Dias. Aqui, agora, na frente de todos, para que não reste dúvida alguma sobre quem você é para mim." Lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Rosa, mas desta vez eram lágrimas de pura felicidade. "Mas você não tem um anel", ela disse entre risos e soluços. Miguel olhou ao redor rapidamente, seus olhos parando em uma das decorações florais da mesa mais próxima. Ele arrancou uma margarida, a flor favorita de Rosa, e a segurou como se fosse o anel mais precioso do mundo. "Rosa Dias", ele disse, ajoelhando-se no meio do salão de baile. "Você aceita se casar comigo?" O silêncio foi quebrado por alguém na multidão que começou a aplaudir, depois outro e outro, até que todo o salão estava batendo palmas e gritando, "Aceita! Aceita!" Rosa olhou ao redor para todas aquelas pessoas que minutos antes a estavam julgando e agora torciam por ela. Olhou para Miguel ajoelhado no chão, oferecendo uma simples margarida, e soube que aquele era o momento mais perfeito de sua vida. "Sim", ela disse, sua voz clara e forte. "Sim, eu aceito." Miguel se levantou e a beijou novamente, girando-a no ar enquanto a multidão explodia em aplausos e gritos de alegria. Do canto do salão, Isabela observava a cena com um horror. Seu plano para separá-los havia apenas tornado seu amor mais forte e público. Sem ninguém notar, ela saiu discretamente do evento, finalmente entendendo que havia perdido Miguel para sempre. Mais tarde naquela noite, Rosa e Miguel estavam no apartamento dele, ainda vestidos com as roupas do evento, conversando sobre o que havia acontecido. "Não posso acreditar que você me pediu em casamento na frente de 300 pessoas", Rosa disse, brincando com a margarida que agora estava em um copo d'água sobre a mesa de centro. "Não posso acreditar que você aceitou", Miguel respondeu, puxando-a para mais perto no sofá. "Miguel", Rosa disse seriamente, "você tem certeza de que é isso que quer? Depois de hoje, nossa história vai estar em todos os jornais da cidade. Você realmente quer se casar com a garçonete que conquistou o coração do empresário?" Miguel a encarou por um longo momento. "Rosa, sabe qual foi o momento em que tive certeza absoluta de que te amo?" "Quando?"
Quando você enfrentou aqueles jornalistas hoje à noite, vi como você manteve a cabeça erguida, mesmo estando claramente machucada. Vi sua força, sua dignidade, e percebi que você não é apenas a mulher que eu amo. Você é a mulher mais corajosa que eu conheço. Rosa sentiu os olhos se encherem de lágrimas novamente. Além disso, Miguel continuou com um sorriso. Amanhã vou anunciar que minha futura esposa será a nova diretora de projetos sociais da minha empresa, com salário compatível com sua formação e experiência, é claro. Miguel, eu disse que não queria... E você não quer caridade, ele interrompeu. Está me oferecendo o emprego porque você é formada em administração. Tem ideias brilhantes sobre como ajudar pessoas carentes, como ficou claro nas suas conversas hoje à noite, e porque confio em você completamente. Rosa o olhou, vendo sinceridade absoluta em seus olhos. Você realmente mudou, ela disse suavemente. Nós dois mudamos, Miguel corrigiu. Você me ensinou que o amor verdadeiro não tem a ver com status ou aparências. E eu espero. Te ensinei que você merece ser amada exatamente como é. Eles se beijaram suavemente, selando não apenas seu noivado, mas também a jornada de crescimento que haviam feito juntos. No domingo seguinte, o jornal local trazia uma foto linda de Miguel e Rosa se beijando no evento com a manchete: o empresário e a garçonete, um amor que conquistou a cidade. Mas a matéria, ao contrário do que Isabela havia planejado, era completamente positiva. Falava sobre a história de superação de Rosa, sobre como Miguel havia mudado desde que a conheceu e sobre como o casal representava a prova de que o amor verdadeiro pode superar qualquer diferença social. 6 meses depois, Rosa e Miguel se casaram em uma cerimônia simples, no mesmo parque onde tiveram sua primeira conversa, como amigos. O senhor Benedito foi quem a conduziu até o altar. Carmen foi sua madrinha, e Júlia foi a responsável por organizar tudo. Rosa usava um vestido simples de renda branca e carregava um buquê de margaridas. Miguel, pela primeira vez em anos, chorou publicamente, de pura felicidade. Durante a cerimônia, o padre perguntou se alguém tinha alguma objeção ao casamento. Houve um momento de silêncio, e então uma voz do fundo gritou: "Só se ele prometer nunca mais usar terno quando forem à feira comer pastel." Era Carmen, fazendo todos rirem. Miguel olhou para Rosa e disse alto: "Prometo." E assim Rosa Dias se tornou Rosa da Lua, não apenas no nome, mas em um amor que havia crescido através do perdão, da compreensão e da coragem de dar uma segunda chance. Rosa nunca mais trabalhou como garçonete. Em 2 anos, ela transformou o departamento de projetos sociais da empresa de Miguel em um dos mais respeitados da região, criando programas que ajudavam jovens carentes a conseguirem educação e emprego. Miguel, influenciado pelo coração generoso de Rosa, mudou o foco de seus investimentos para empresas socialmente responsáveis, descobrindo que fazer o bem também podia ser lucrativo. Isabela, após o fracasso de seus planos, acabou se mudando para outra cidade. Anos depois, enviou um cartão para Rosa pedindo desculpas e agradecendo por ter mostrado a ela, através do exemplo, que a felicidade verdadeira não vem de tentar destruir a felicidade dos outros. E Rosa, com seu coração generoso, a perdoou, porque havia aprendido que guardar rancor só machuca quem guarda, e que o perdão é a maior prova de força que uma pessoa pode demonstrar. A moral da história, a história de Rosa e Miguel, nos ensina que o amor verdadeiro tem o poder de transformar pessoas e superar qualquer barreira. Rosa aprendeu que ela sempre foi digna de amor e respeito, independentemente de sua origem social ou imperfeições físicas. Miguel descobriu que a verdadeira riqueza da vida não está no dinheiro ou status, mas na capacidade de amar e ser amado genuinamente. Mais importante ainda, ambos aprenderam que todo mundo merece uma segunda chance, inclusive eles mesmos. O perdão não significa esquecer a dor, mas sim escolher não deixar que essa dor defina quem somos ou limite quem podemos nos tornar. A história também nos mostra que quando encontramos alguém que nos ama por quem realmente somos, com todas as nossas falhas e imperfeições, devemos ter a coragem de abraçar esse amor, mesmo que isso signifique sair da nossa zona de conforto. Porque no final, o que realmente importa não é de onde viemos ou o que temos, mas sim a gentileza que carregamos no coração
e a coragem que temos para amar verdadeiramente. O amor verdadeiro não apenas supera diferenças sociais, ele as torna irrelevantes. E quando duas pessoas se comprometem a crescer juntas, apoiar uma a outra e enfrentar o mundo de mãos dadas, não há obstáculo que não possam superar. Rosa e Miguel provaram que algumas vezes as melhores histórias de amor começam com segundas chances, são temperadas com perdão e florescem quando duas pessoas decidem que são melhores juntas do que separadas. Fim.